Olá, alunos, tudo bem? Lembrando vocês que essa semana, semana B, semana que tem roteiro de Química. Nosso roteiro tá bem simples, tá? Então, vamos entender o que a gente vai precisar fazer. Primeira coisa, vocês vão assistir a aula sobre efeito estufa e aquecimento global com a professora Georgia. Por quê? Eu vou pegar alguns dados que aconteceram principalmente nessa aula de um experimento que eles realizaram para a gente poder responder nossa questão, ok? Então vamos lá. Eu quero que vocês realizem uma pesquisa, vocês vão responder. Vocês podem fazer essa pesquisa, escrever no caderno, vocês podem fazer no documento do Word ou no próprio documento do Google. Vocês podem fazer através de mapa mental, de PowerPoint, de vídeo, do jeito que vocês acharem melhor, tá? Então, quais são as perguntas? As perguntas são as seguintes. Letra A. O que é efeito estufa? Esse fenômeno é necessário para a vida do planeta? Aí vocês vão responder se sim, se não, o que é, o porquê. Vocês vão descrever. Não é uma pesquisa enorme, eu quero que vocês peguem bem assim a ideia central e coloquem, para não ter que ficar muito texto. Letra B. Quais os gases causadores do efeito estufa? Vocês vão listar lá quais são, colocar o nome e beleza. Letra C. Qual a relação entre o efeito estufa e a mudança climática global que está acontecendo? Vocês vão lá explicar. Depois que fez isso, beleza. Segundo, então vocês vão comentar sobre a simulação do efeito estufa, é um experimento que foi apresentado na aula do Centro de Mídias ali do dia 7 sobre efeito estufa e aquecimento global. Os professores realizaram o experimento, explicaram o porquê do que aconteceu. Então, eu quero que vocês assistam e comentem sobre esse experimento, tá? O próximo exercício também tem a ver um pouquinho com a aula sobre eficiência energética, tá? Então, seria muito importante vocês assistirem ela. O que vocês podem fazer? Não precisa responder numa tabela, vocês podem pegar e colocar como subtítulo, por exemplo, ali, ó. Como vocês vão ter que fazer uma pesquisa também, falando das usinas hidrelétrica, termoelétrica e nuclear, vocês podem colocar lá. Hidrelétrica. Aí vocês vão fazendo em tópico, cada tópico é referente a uma coluna. Então, em cada uma das usinas, vocês vão ter que explicar como é o funcionamento. Que ele fala assim, como se obtém energia elétrica? Então, eu tenho que explicar qual é o funcionamento dessa usina. E as características, o que acontece ali nelas para que ela gere energia. Eu coloquei lá, vou para o próximo tópico. Para gerar essa energia, eu utilizei algum tipo de energia. Então, para chegar na energia elétrica, eu precisei antes partir de um tipo de energia. Que tipo de energia eu vou ter que analisar? Essa parte aí de mecânica, térmica, elétrica, química e nuclear. Então, sempre que eu for responder a segunda parte, eu vou observar aqui, ó, os tipos de energia, tá? Então, aí eu vou analisar se eu vou estar trabalhando com uma energia mecânica, se eu vou estar trabalhando com uma energia térmica. Sempre lembrando, é o início para chegar na energia elétrica, tá? Então, o processo ali é que tipo de energia, ok? Aí a terceira coluninha, ele pergunta da quantidade de usinas no Brasil. Então, assim, de todas as usinas que tem, qual é o valor? Então, eu vou lá, vamos supor, tem 5 usinas hidrelétricas. Então, vou colocar aqui no Brasil, tem 5 usinas hidrelétricas. E vou listar pelo menos 2 exemplos, tá? Das principais. Aí, eu vou colocar o nome da usina, aonde que é a localização dela e a quantidade de megawatt que ela produz. Esse megawatt é a unidade de medida utilizado para mostrar a quantidade de energia que é produzida pela
pela usina, no caso hidrelétrica, termoelétrica ou nuclear, tá? Então, vocês vão ter que aproveitar essa parte. Terminei de fazer a hidrelétrica, vou lá em termoelétrica, certo? Termoelétrica, escrevo lá como um subtítulo e faço o mesmo processo. Eu vou explicar, vou falar qual é o tipo de energia e a quantidade que tem no Brasil e as principais. E depois eu faço com a nuclear. Não é uma atividade difícil, ela é um pouco longa porque são vários tipos de pesquisa que eu preciso fazer, tá? Mas mesmo assim, se você tiver alguma dúvida a respeito, pode mandar mensagem que aí eu vou estar explicando. E não se esqueça que o nosso encontro vai acontecer na quarta-feira, dia 23, às 8h45 da noite, tanto pelo Meet como pelo CMSP, ok? Então, ó, só para finalizar o nosso recadinho, que não pode deixar de faltar, estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Então, o estudo é apenas um degrau para eu chegar a conquistar o meu sonho. Por mais chato que seja, é muito importante o meu estudo, ok? Então, pessoal, aguardo vocês. Se vocês puderem começar a frequentar as aulas presenciais, seria muito importante, porque nas aulas presenciais a gente consegue já pegar as dúvidas de vocês, a gente tem tempo de colocar essas dúvidas em prática, dá para a gente ir treinando aí, ok? Um grande beijo e até mais!